meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui estamos nós em mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. E hoje nós trataremos do seguinte tema: graça transformadora. E para nos auxiliar e direcionar de acordo com esse tema, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o pastor Alberto. Pastor, em primeiro lugar, eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Essa tarde eu tenho certeza que será uma tarde de enriquecimento, tanto para nós quanto para aqueles que nos assistirão. Meu desejo, como eu falei na minha oração aqui, é que o Senhor seja em mais uma ocasião um porta-voz do Senhor. Fique à vontade, fale aquilo que o Senhor colocar em seu coração e nós estamos aqui para aprender. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento juntamente com os demais irmãos, para que a gente possa discutir alguma coisa acerca da palavra do Senhor. Agradeço também aí a gentileza de ter franqueado, esse momento da gente estar aqui usufruindo, desse momento para que a gente possa discutir acerca daquilo que Deus tem colocado em nossos corações, E a gente foi convidado pela sua equipe, por você particularmente, e a gente está à disposição para que a gente possa responder dentro do limite do nosso conhecimento aquilo que pode eventualmente ajudar alguns dos irmãos aí. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, primeiro de tudo, pastor, o tema graça transformadora. Eu acho que seria pertinente nós falarmos o que é graça, porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo não entenda qual é o significado do termo, tampouco a sua importância para os nossos dias. Então fala pra gente o que é graça, em que momento ela se fez presente na história, qual é a sua importância e relevância na vida do indivíduo hoje. Então, Hernani, quando a gente fala dessa palavrinha graça, a gente tem que ter em mente que são apenas 5 letrinhas. 5 letrinhas aí que tem o poder, de fazer com que vidas sejam transformadas. A graça, na verdade, ela seria assim uma palavra não material. Certo. Vamos começar assim, E o que acontece? Quando a gente fala sobre graça, na nossa mentalidade teológica, a gente sempre pensa que graça ela começou com o nascimento de Cristo. Sim. Apesar de no próprio nascimento, ali a gente tem o anjo anunciando a Maria e dizendo essa própria palavra, salve agraciada do Senhor. Então, a partir desse momento aí, a nossa mente ela tende a nos induzir que a graça, que são essas 5 letrinhas, ela começou a partir daí. Por quê? Porque antes do nascimento de Cristo, nós temos todo o envolvimento do Antigo Testamento, desde a formação de Adão, até praticamente João Batista, o momento em que o povo de Israel vivia na lei, na lei de Moisés. Perfeito. Então, para nós aprendemos que havia sempre uma separação entre lei e graça. E isso permeou muito tempo na mentalidade do povo, E a gente acabou distinguindo, achando que graça ela começa somente no Novo Testamento. Mas, na verdade, a graça ela sempre existiu. Sim. Desde o Antigo Testamento, Deus ele permitiu que a graça ela sempre existisse. Não conhecida como nós temos hoje, mas ela sempre existiu. De que maneira? A gente pode já pontuar aí o exemplo do próprio Adão. Quando Adão ele toma o fruto e ele acaba pecando contra Deus, houve uma sentença ali, e a sentença era de morte. Mas perceba o seguinte, que Deus ele poderia executar a sentença a qualquer momento, porque foi ele mesmo que declarou a sentença dizendo, no momento em que você tomar do fruto, no momento que você pecar, você vai morrer. E aí o que acontece? Adão, ele desobedece a Deus, você conhece a história muito bem, os nossos internautas conhecem a história muito bem, ele acaba tomando do fruto, comendo, e ele não morre. E aí começa uma grande questão, por que ele não morre, sendo que Deus disse que ele ia morrer? Então existe uma equação teológica que a gente precisa entender. Aí a gente precisa abordar um tema teológico e um tema psicológico, por quê? Porque o homem, nós sempre sabemos que o homem é tricótomo, Sim. formado de espírito, alma e corpo. Então perceba o seguinte, quando Deus formou o homem, só para você entender, para início de conversa, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra,
soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que seria o espírito humano, não o Espírito Santo, mas o espírito de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, a partir daí, nós temos uma tricotomia humana. Então, perceba o seguinte, quando o homem peca, Hernani, o que acontece? A Bíblia diz que Deus ele ia, na viração do dia, ali no jardim, e quando ele chegava ali, ele conversava com Adão, tinha ali seu momento de desfrute, de deleite, de prazer com Adão. Imagina o privilégio. E o que acontece? Eles estando ali, Deus ele tinha uma ligação direta com Adão. O que aconteceu? Quando o homem peca, ele perde essa ligação. Aí diz a Bíblia que Deus vai procurar Adão e Adão está escondido. E aí Deus começa a procurar Adão, onde está você? Aí ele diz, a resposta dele eu me escondi porque tive medo. E aí Deus fala, por que você teve medo? Ele falou, porque eu desobedeci, comi do fruto, estava nu, e aí tem aquela sentença ali. O que acontece aí? Quando a gente precisa ter uma mentalidade adulta para entender o que eu vou falar agora. Quando Deus está procurando Adão, a gente não pode achar que Deus não sabia onde estava Adão. Porque isso fere diretamente os atributos divinos. Onisciência, onipresença, onipotência. Poxa, se Deus não soubesse geograficamente onde estava Adão... Que Deus é esse? Que Deus é esse, né? Então, na verdade, não é isso. A pergunta era a seguinte, como Deus formou o homem, está escrito em Zacarias, capítulo 14, como Deus formou o homem e soprou de dentro do próprio Deus o espírito humano, o espírito humano que estava dentro do homem era o elo que estava diretamente conectado a Deus. Então, quando o homem peca, aquele elo ele foi quebrado. Então seria como Deus estivesse falando assim, Adão, onde está você, que eu não estou sentindo, mas você dentro de mim. Perfeito. Entendeu? Então acontece, já existe um processo de graça aí. Fala, o que aconteceu? É como se um pai, para nós entendermos, ele perdesse do filho, mas ele, cadê meu filho? Cadê meu filho? Então houve esse desligamento, porque a morte não está desligamento, se desliga, né? Mas acontece o seguinte, Deus falou assim, vamos pegar o homem, vamos expulsá-lo do jardim, para que ele não coma do fruto e não viva eternamente em pecado. Processo de graça. O que acontece? Então o homem, na verdade, ele morreu, mas morreu no espírito. A alma e o corpo dele ainda tinham uma vida. Por quê? Porque o corpo humano, ele também morreria, mas seria um processo a longo prazo. Tanto que nós temos na Bíblia exemplo de pessoas que viveram quase 1000 anos aí. Sim, Então, e o que acontece? A alma, ela também morreria. Porque quando o homem morre, aqui na face da terra, a alma se desliga e ela, se não estiver conectada com Deus, vamos dizer assim, ela vai para a condenação eterna, ou então... Então, quando o homem peca, Hernani, o espírito dele morre. Então, ele está automaticamente desligado de Deus. Sim. Mas o processo da graça começa aí por quê? Porque Deus ele fala assim, olha, você tem um período de vida no corpo humano, para que se você quiser voltar ao processo da redenção, esse período que você tem de vida no corpo humano, vai te dar o privilégio de que se você quiser retornar, você vai ter vida novamente. Então perceba o seguinte, ele era um homem morto espiritualmente, mas vivo na carne, no corpo humano, e vivo na alma. Então esse período aí que nós estamos falando de vida no corpo físico seria um processo da graça para que ele se regenerasse e tivesse novamente a ligação entre chance, Deus, né? Uma nova chance. Uma nova chance. Porque acontece o seguinte, se ele nesse período de vida humana, em que ele está desligado o seu espírito de Deus, mas ele tem vida no corpo humano e ainda vida na alma, se nesse período aí em que ele tem vida no corpo humano, ele não quiser se regenerar, ele morre fisicamente, o espírito já está morto, ele morre fisicamente e a alma também morre. Sim. Por quê? Porque a alma agora ela vai entrar numa eterna condenação. Então esse período aí em que Deus falou, olha, você vai morrer no espírito, mas vai ter vida na carne ainda, no corpo. Então esse período que você tem de vida humana é o período que você tem de graça sobre a sua vida para que eventualmente, se você quiser retornar,
você tenha vida novamente. Agora perceba o seguinte, Jesus lá em Lucas 4, ele vai falar assim, olha, esse é o ano aceitável da graça do Senhor. O que é o ano aceitável? É o ano da sua vida. Então ele veio para dizer, eu vim trazer graça transformadora, modificadora para vocês. E se vocês aceitarem nesse período que vocês têm vida no corpo de vocês, vocês automaticamente têm novamente aí a oportunidade de ser religado a Deus. Uau, Pastor Alberto, e uma das coisas que o senhor falou que agora fez ainda mais sentido para mim, é que é justamente nesse momento, se eu não me engano, Lucas, ele fala que Jesus ele veio para resgatar ou restaurar aquilo que havia sido perdido. Ou seja, no Éden, Adão ele perdeu a conexão com Deus por conta do fruto. Comeu o fruto, pecou, consequentemente, ele se desconectou, né? Acabou o elo entre ele e Deus. Aí Jesus, ele vem agora em Lucas, né? Sendo narrado por Lucas como aquele que veio para restaurar aquilo que havia se perdido. E depois de tudo que o Senhor falou, eu pude entender. Eu já tinha feito alguns estudos, só que ainda não havia ficado claro ainda. Mas agora sim, porque se ele veio para restaurar aquilo que foi perdido, e o que foi perdido foi justamente o elo que conectava Adão a Deus, Jesus, por sua vez, ele vem também para restaurar o elo que o pecado ele quebra entre a humanidade e Deus. Então isso ainda corrobora com o que o Senhor falou com respeito da graça. Porque a graça é justamente essa nova oportunidade que nós temos de restaurar uma conexão que outrora tivemos, mas que foi quebrada por conta do pecado. E uma outra coisa também que é muito legal quando nós falamos principalmente da queda de Adão, é que uma das maneiras também de nós enxergarmos a graça é porque, como o Senhor bem disse, na lei, que veio posteriormente, mas também embasada com o histórico que Adão já havia apresentado como homem, você pecou, automaticamente morreu. Né? O salário do pecado é a morte. Então Adão pecou, ele deveria morrer, mas não morreu, pelo menos momentaneamente, presentemente. Só que, enquanto Adão não morreu, ele sentiu vergonha porque reconheceu que tanto ele quanto a sua mulher estavam nus. E o que é que ele vai fazer? Ele vai cozer figueiras para cobrir a sua nudez. Só que aí Deus, o próprio Deus, diante dessa nudez que aparentemente estava coberta, o que é que ele vai fazer? A palavra nos diz que ele agora vai utilizar peles de animais para cobrir Adão e Eva. Só que se Deus vai usar pele de animais, esses animais automaticamente foram mortos. Então aqui a gente já vê também o prenúncio da graça, porque lá na frente no Novo Testamento é necessário que Jesus morra para que nós tenhamos essa reconexão com Deus. Lá atrás Jesus não morreu, mas um animal foi necessário passar pelo processo de sacrifício para que a nudez de Adão fosse coberta e ela não tivesse mais aparente aos olhos de Deus. Então, uma coisa que eu gosto muito é de fazer essas conexões do Antigo Testamento com o Novo, porque de fato tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento simplesmente aponta para aquilo que vai se concretizar no Novo através de Jesus. Então nós vemos de diversas maneiras a graça se manifestando lá atrás. Então, para a galera que acredita que a graça ela é somente presente na humanidade a partir do Novo Testamento, no nascimento de Cristo, está meio equivocada. Porque a graça, por diversas vezes, ela é manifestada lá atrás, apontando para aquilo que se materializaria através da pessoa de Cristo. Então, na verdade, acontece o seguinte, existiu, na verdade, 3 períodos históricos que a gente pode contar aí. O período da graça, conhecedora como nós conhecemos hoje, né? Essa graça que nós conhecemos hoje. O período da lei. Sim. E o período anterior à lei. Né? Então perceba o seguinte, a lei veio com Moisés. Sim. Né? Então do período de Adão até Moisés, né? Paulo escreve isso aos romanos lá, né? Parece que não havia uma lei, pelo menos escrita. Né? É a partir de Moisés que ele vai começar a escrever a Torá, né? O Ketuvim, Nevurim, Nevirim, que são toda a Bíblia hebraica aí. O que acontece ali? A gente precisa entender que nesses 3 períodos, o período anterior à lei já existia a graça, certo. No período da lei existia a graça, e no período que nós vamos ver agora do Novo Testamento, existe a graça. A palavra graça, Hernani, ela na verdade, você perguntou para mim no começo e eu não tive a oportunidade de responder, ela no Antigo Testamento, ela no hebraico tem significado de... o termo dela é Hens, tá? H-E-N, tá? Que quer dizer exatamente aquilo que a gente conhece hoje, né? Favor e merecido.
Esse favor imerecido do Antigo Testamento é uma concessão que uma autoridade dá ao seu subordinado. Ele não merece nada, entendeu? Ele não merece nada. Mas por mera liberalidade, aquela autoridade ou auto-autoridade, ela oferece algo para alguém. Não por mérito, nem por obras, para que ele não venha dizer, eu estou ganhando isso porque eu mereço. Né? Mas por liberalidade, poxa, eu vou dar alguma coisa para você porque eu gostei de você e acabou. Esse é o primeiro momento. O que acontece? Essa palavrinha aí, ela no Antigo Testamento, ela vai ganhar mais um sentido. Tá? Vai ser chamada agora Renzete, com D no final. Isso quer dizer benevolência. Então, primeiramente, a gente tem um favor imerecido. Tá? Eu vou premiar alguém porque simplesmente eu gostei. Depois, ela se altera para uma benevolência. Poxa, aí existe diferença entre esses dois termos? Sim, existe. Porque na benevolência, no Renzed, que é hebraico, ela quer dizer, eu estou te oferecendo aquilo que você não merece, mas eu espero que através dessa benevolência você faça uma aliança comigo. Uau! Porque, poxa, só dá, eu quero receber também. Sim. Então perceba o seguinte, ela vai ganhando uma nova conexão, um novo sentido, a ponto de o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, agora você vai entender o que eu vou falar, no momento da ceia ele vai falar, esse é o cálice da aliança, do Renzed. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus já falou, poxa, eu quero uma aliança com vocês. O que o Senhor quer? Poxa, eu quero que vocês andem na minha presença, eu quero que vocês me obedeçam. Então perceba, só dá por dar, Deus deu. Mas agora Deus exige um Renzed, que seria uma benevolência. Fala, poxa, vamos agora trabalhar junto. Tá? Eu vou fazer uma aliança, vou formar uma aliança com você. Tá? Eu dei por graça, você não merece, mas por benevolência agora a gente vai fazer uma aliança. Agora você entende que Jesus está falando no Novo Testamento. Sim. Agora perceba o seguinte, quando Adão ele peca, a gente vai voltar agora a Adão de novo. Você mesmo falou aí com suas palavras, e a Bíblia também registra isso, que ele fez folhas de figueira e se cobriu, com vergonha de Deus. E Deus olha aquela situação e ele fala, você não pode ficar coberto com folhas de figueira. A pergunta que nós precisamos fazer é por que Adão não poderia ficar coberto com folhas de figueira? Por quê? Porque Adão ele tinha feito a sua própria obra. Entendi. Uau. A cobertura que Adão fez de folha de figueira era para cobrir a sua própria nudez. Então, se Deus tivesse levado isso em consideração, Jesus não precisaria morrer, porque pelas nossas próprias obras nós alcançaríamos a redenção. Daria o quesito meritocracia, né? Aí o que acontece? Deus fala, não, isso está errado. Você não pode se cobrir com as suas próprias obras, porque não é merecimento. E se eu aceitar isso aí, então o que acontece? Deus ele fala assim, eu vou agora pegar um animal, eu vou sacrificar esse animal, e eu vou cobrir vocês. Então Deus expulsa o homem do jardim, e esse processo de expulsão, Deus não manda o homem descoberto, Deus cobre o homem. Agora a pergunta interessante que eu queria falar com você, Hernani, é a seguinte, hoje em dia a gente diz assim, poxa, qual que é o melhor amigo do homem? Nós sabemos qual é, né? Com certeza. Cachorro. Poxa, onde você vai, o cachorro está lá, é um amigão, tudo, e nós aprendemos assim. Mas na verdade, o melhor amigo do homem não é esse animal chamado cachorro. É o cordeiro. Porque Deus, ele, apesar da Bíblia não dizer isso, mas nós temos absoluta certeza que o animal que foi sacrificado para cobrir o homem foi o cordeiro. Porque o símbolo vai estar lá na frente. Em Êxodo aparece. Ele diz, eu sou o cordeiro de Deus. Exato. Então, dá para você entender isso. Inclusive, para fazer essa conexão, mais uma das conexões entre Antigo e Novo Testamento, ali no Êxodo também, no momento em que Deus envia a 10ª praga sobre o Egito,
O animal que teria que ser sacrificado para que o seu sangue fosse passado sobre os umbrais das portas, das janelas, foi justamente o cordeiro, de até 1 ano, e que deveria ser imaculado também. Então, olha só que coisa interessante. Só para fechar, concluir o raciocínio anterior para a gente entrar nisso aí. Por que o animal, o cachorro hoje, ele é o melhor amigo do homem? Porque o cachorro, para os judeus, é símbolo da imundície. Uau. E o homem hoje? Então, se o melhor amigo do homem é a imundície, isso quer dizer que eu acho que para meio entendedor, alguma semelhança entre ambos, né? Então, hoje a gente trata isso sem a gente ter uma profundidade teológica, de entender, poxa, o animal hoje, o cachorro, poxa, ele na sua, vamos dizer, na sua inocência, ele não sabe disso. Mas ele é símbolo da imundície, poxa. Você vê o que o cachorro faz, né? Sim. E às vezes tem pessoas que beijam cachorro, tudo, mas você vê o que ele faz. Então é o símbolo da imundície. O símbolo da imundície do homem que está longe de Deus. Então ele se torna o melhor amigo do homem. Mas Jesus falou, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o melhor amigo do homem. Mas a gente, infelizmente, nós que somos pentecostais, a gente peca um pouco porque falta exatamente um pouco de estudo, de aprofundamento. E na verdade, o que acontece? A gente tem até, eu estou dando aula na sede de Antigo Testamento, e eu falo para os irmãos, vocês não conseguem entender o Novo Testamento sem vocês estudarem o Antigo Testamento. Por quê? Foi aquilo que você falou. O Antigo Testamento é sombra, figura, símbolo de uma realidade. São os tipos, né? Que vai acontecer no Novo Testamento. Então essa forma que você falou aí, que quando o simbolismo do cordeiro, que tinha o sangue nos umbrais da porta lá no Egito, na verdade o que acontece? Ele está diretamente ligado ao Jardim do Éden. Uau, isso eu não sabia. De que forma isso? Perceba o seguinte, quando a igreja for arrebatada, uma das primeiras coisas que vai acontecer são as bodas. Sim. O que são as bodas? É uma mesa onde vai ser colocado ali, e todos estaremos ali usufruindo ali, não vamos entrar nesse mérito agora, porque não é na questão, não é objeto agora. Nós estaremos ali usufruindo nessa mesa do que Jesus prometeu. Agora perceba o seguinte, tudo começou na mesa. De que forma isso? Deus ele formou o jardim e no meio do jardim ele colocou uma árvore. E essa árvore, Deus falou, usufrui aí, senta aí nessa mesa, e usufrui dessa árvore. Então perceba que tudo começa com uma comunhão na mesa. E se conclui na mesa. Porque a mesa é lugar de comunhão, e Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Nós aqui. Então, na verdade, você falar que um dos processos mais importantes da Páscoa é exatamente o sangue nos umbrais, não vou tirar exatamente o mérito disso, é importantíssimo. Mas o que dava o acesso, o privilégio de participar da mesa ali, eles comendo o cordeiro, era o sangue. Então, quem não tivesse sangue não tinha acesso à mesa. Uau. Então é importante a gente entender essas coisas assim, e na verdade nós, vou usar essa palavra, mas não seria a palavra mais adequada, nós pecamos por causa disso aí, porque, poxa vida, são tantas coisas. A Bíblia, quando eu comecei a estudar a Bíblia, não posso tirar o mérito dos meus professores. Tive aula com o pastor Ananias, pastor Neili Gabo, sempre falo isso, Rocha Filho, Edson Fraga, saudoso Mauro Otero. Quando eu comecei a estudar um pouco teologia, poxa, eu falei, o que é isso? Eu não entendo nada disso. E eu já queria parar, já com 3 meses fazendo teologia, eu já queria parar, porque eu não entendia o processo, entendeu? Eu lia, não entendia nada. E aí, depois de um tempo, eu comecei a amadurecer. E aí eu comecei a ler e estudar, e tive diversos professores, e eu comecei a ler e falar assim, será que é só isso? Será que é só isso? É só para a gente ler isso e entender o que está aqui? Aí me veio na mente uma coisa que Deus falou comigo, que a gente precisa achar aquilo que está
espiritualmente escrito por trás da letra. Então por que a gente não aprende? Porque você fica lendo a letra fi. Não é porque a letra mata, a nossa cabeça é tão assim vazia teologicamente que a gente pensa que quando fala que a letra mata é porque está estudando. Não é isso. É porque você vai se enfadar. Sim. Aqui é letra. Você vai se enfadar, falar, não estou entendendo nada. Então, para estudar e para entender isso aqui, você precisa de um processo espiritual. E se você não renunciar muitas coisas, você vai ficar na praia. E esse é um ponto muito importante, principalmente para os dias de hoje, né? Porque, como o senhor bem falou, você precisa renunciar para entender esse processo espiritual, que é um pré-requisito para que se compreenda não só o que está escrito, mas sim o fundamento daquilo que foi escrito. E querendo ou não, isso demanda tempo, isso demanda prioridade, isso demanda energia. E hoje está tudo tão pluralizado que as pessoas não conseguem mais dedicar um tempo adequado para a Bíblia, enquanto eles dedicam tempo para tantas outras coisas. E é justamente por isso, por nós estarmos inseridos nessa realidade, é que nós vemos a ignorância teológica dando margem para que a heresia seja propagada com cada vez mais intensidade. Porque está todo mundo muito satisfeito em simplesmente sentar e ouvir aquilo que é pregado. Mas a verdade é, nem todo mundo que está pregando em cima dos púlpitos, de fato, leva a sério essa realidade que o senhor acabou de mencionar. Que é necessário que exista um processo espiritual para que se tenha a real compreensão daquilo que está escrito aqui. E aí uma das coisas que eu sempre converso, eu tenho muitos amigos que são pregadores, e quando nós paramos para conversar, sempre tem aquela resenha de que, nossa, eu ouvi a pregação de fulano, ouvi a pregação de ciclano, tal. E eu percebo que eles tiram muitos esboços dali, através da pregação de outros. Só que você percebe, o Senhor percebe, que eles não passam por esse processo espiritual e por isso eles não compreendem de fato a mensagem que Deus quer revelar através das Escrituras. Por quê? Porque eles se contentaram em pegar somente aquilo que está na superficialidade. Se o camarada ele não teve o tempo de se preparar espiritualmente para de fato entender o que Deus quer tratar com a igreja através dele, através da exposição da palavra, se ele só pega aquilo que já está pronto, ele está simplesmente reproduzindo aquilo que já foi feito. E a verdade é, nem sempre aquilo que Deus quer falar aqui com a igreja da Vila Paz, ele vai querer falar na sede. Cada público ele vai tratar de uma forma, porque cada público apresenta uma necessidade diferente. É por isso que nós temos tantos estilos de pregadores. Isso não é um demérito. Pelo contrário, Deus utiliza cada um de acordo com a sua personalidade que Ele mesmo deu. Só que é necessário que todos passem pelo mesmo processo espiritual para que exista de fato uma compreensão madura daquilo que está nas Escrituras. E a ausência disso é o que nós vemos hoje. Pessoas pregando tantas coisas que, me permito o termo, não tem nada a ver com a Bíblia, e tantas pessoas consumindo aquilo como uma verdade absoluta sem fazer a menor ideia de que aquilo é uma heresia. Na verdade, Pedro já sabia disso. Todos eles. Pedro já sabia disso, porque ele fala, crescei na graça e no conhecimento, né? Então ele fala, poxa, não adianta você só querer graça, porque você precisa ter o conhecimento. Uma coisa está conectada à outra. E aí o que acontece? Isso é um problema muito grave, por quê? Porque hoje as pessoas, elas querem graça sem ter o conhecimento. Sim. Porque é aquilo que você falou, poxa, o conhecimento exige, irmão. É cansativo, é dificultoso, sabe? Não é todo momento que você tem cabeça para aquilo. E para você estudar alguma coisa, você precisa do quê? De um foco. Exato. Né? Se você não tiver foco, você não consegue extrair dali coisas excepcionais. Então, o que acontece hoje... não sei nem se eu fico confortável de falar, nós que somos pentecostais, nós gostamos de culto pentecostal. Poxa, eu não estou dizendo que isso é errado, mas o que acontece? Hoje o pessoal gosta mais de ver o pula-pula, galera gosta um tipo de culto que seja mais avivado do que alguém trazendo uma palavra que seja aquele alimento para a pessoa. Então, Pedro ia falar, poxa, cresce na graça, mas cresce no conhecimento. Oséias, há muito tempo atrás, ele vai dizer, olha, o povo foi destruído, não foi por causa da graça. Não faltou graça naquele tempo. Faltou conhecimento. Então isso é muito importante a gente entender, por quê?
Porque a gente precisa casar a unção com a palavra. Sim. Poxa, e isso é uma coisa que muitas vezes o nosso povo, por nós sermos, de novo falando, por nós sermos pentecostais, a gente dá muito... Centraliza muito o evangelho no movimento em detrimento das escrituras. E a gente vê uma divergência entre, por exemplo, a igreja moderna da era dos avivalistas. Porque quando nós falamos sobre avivamento, não precisamos nem muito longe. O Billy Graham agora é um dos mais recentes. Aí passamos também pelo Evan Roberts, que foi o avivalista de Gales. Aí vamos falar ali de Winterfield, falamos de Jonathan Edwards, falamos de Moody, Wycliffe. Então assim, a gente vê que todos eles tinham um constante processo de oração, processo de busca das escrituras. Alguns eram formados, alguns eram de fato letrados, só que eles não centralizavam a sua pregação somente no seu conhecimento, como eu posso dizer, o seu conhecimento acadêmico. Eles utilizavam essa convergência entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento sobrenatural que era proveniente de uma vida espiritual. E como é que a gente desenvolve uma vida espiritual? É oração. Não tem como qualquer ser humano desenvolver uma vida espiritual sem orar. E aí e eu gosto muito de fazer essas perguntas, principalmente nas aulas. Quanto tempo, eu digo nós, não estou colocando, eu estou generalizando todos nós. Quanto tempo nós dedicamos de oração para que nós tenhamos de fato um desenvolvimento espiritual? Aí agora eu vou para Jonathan Edwards. Esse camarada, juntamente com John Wesley, esses camaradas oravam 8 horas por dia, de maneira incessante. Aí todo mundo fala daquilo que eles faziam, né? O John Wesley pregava, o fogo descia, aquela coisa toda. Jonathan Edwards, o pessoal achava que ia cair e tal, o negócio balançava. Beleza, muito bom. Mas ninguém fala do quanto esses camaradas oravam. Sim. O próprio Billy Graham, alguns escritores falam que num certo local, não sei se foi na Inglaterra, ele muito jovem, foi em um passeio da escola. Eu acho que era na casa ou de John Wesley ou de Jonathan Edwards, um dos dois. E ali a ex-casa de um desses dois, ela se tornou um museu. E esse passeio da escola, eles ali presenciaram muitas coisas que tinham na casa, aquela coisa toda, e foram embora. Ou melhor, voltaram para o ônibus. Nisso faltou um rapaz. E aí, quando eles voltaram lá no museu para procurar, Billy Graham era esse rapaz, ele estava ajoelhado. E onde ele estava ajoelhado era justamente onde tinham as marcas dos joelhos de um dos dois avivalistas que oravam incessantemente. Ou seja, os camaradas oravam tanto que o próprio chão, eu não sei qual era o material, mas o próprio chão cedeu a ponto de deixar a marca dos seus joelhos. E aí é engraçado que o próprio Billy Graham ele vai dizer que ele queria de fato ser como um daqueles camaradas que oravam naquele lugar. E olha o que aconteceu com ele, quem foi Billy Graham. Então assim, todo mundo fala sobre avivamento, todo mundo fala sobre as obras dos avivalistas, mas poucas pessoas mencionam o fato do processo que eles precisaram perpassar para de fato produzirem aquilo que produziram. Isso que você está falando é importante porque a gente confunde, Hernani, avivamento com movimento. Perfeito. E a gente acha que avivamento são esses cultos movimentados que nós temos. Na verdade não é isso. O crente avivado é aquele que é vivo espiritualmente. E o vivo espiritualmente é aquilo que você acabou de falar. Poxa, ora, busca, consagra, faz jejum, faz todo aquele processo de avivamento. Por quê? Porque ele está vivo, né? Esse processo de movimento é uma confusão mental na cabeça dos crentes aí, que acham que movimento quer dizer avivamento. Nada disso, né? O culto, ele não precisa ser avivado para ser movimentado. Poxa, a gente pode estar... Nós aqui estamos fazendo um processo de avivamento, não Exato. De movimento, né? Então esse avivamento quer dizer o seguinte: poxa, eu trago uma palavra, o povo aceita, e o povo a partir dali começa a mudar as suas atitudes. Por quê? Exato. Porque houve um processo de avivamento, né? Então não adianta a gente vir nos cultos, só ter movimento, mas não ter mudança. Não ter transformação. Inclusive, eu até cheguei a comentar sobre isso na semana passada, no nosso outro episódio. Eu acabei de terminar a leitura do livro do Avivamento de Gales, justamente com esse Evan Roberts. E ali
Uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele escreveu que o aspecto mais importante do avivamento não é o tempo de duração do ato fenômeno, mas sim o impacto que este gera na sociedade. E aí ele descreveu ali algumas mudanças que houveram através do avivamento que aconteceu ali, salvo engano, no ano de 1907, entre 1907 e 1908, por ali. Aí o que aconteceu? O camarada que bebia, ele era um alcoólatra, chegava em casa, ele batia na mulher, e por bater na mulher, ele automaticamente já desencadeava alguns transtornos psíquicos no seu filho. Que o camarada cresceu numa realidade completamente conturbada. Depois do avivamento, o que aconteceu? O camarada deixou de beber. Se ele deixou de beber, agora sobra, ele já não bate mais na mulher. E aquele rapazinho que cresceu vendo o pai bater na mãe, agora já não vê o pai batendo na mãe, mas vê tratando a mãe como Cristo tratou a igreja, por exemplo. Então assim, você percebe que uma transformação que acontece no âmbito individual desencadeia uma série de transformações no âmbito coletivo. Então o avivamento é justamente isso, é uma transformação individual que desencadeia uma transformação coletiva. Então não adianta o camarada, por exemplo, chegar num congresso, que é o que mais acontece, né, nos congressos da vida, nós vemos aquele movimento, pula-pula, principalmente nas assembleias. E eu posso falar com liberdade porque eu sou assembleano, eu sou do meio. Exato, eu sou do meio, eu posso falar. Em casa. Então assim, tem aquele movimento, a galera fala em línguas e tal, batismo, blá, blá, blá. Na outra semana, o camarada que falava palavrão continua falando palavrão. O rapaz que vivia no adultério continua adulterando. A pergunta que eu faço, onde é que está o avivamento nisso? Pois é, na verdade, o que acontece? Houve uma confusão de movimento com avivamento. Exato. O movimento, ele é momentâneo. O avivamento, ele é permanente, constante. Exato. Né? Então, poxa, o que acontece? Quando Cristo ele veio, né, só voltando um pouquinho ao nosso tema aí, já descobrimos, né, os dois sentidos da palavra no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa palavra no grego agora, ela vai ganhar uma nova conotação, né? E o que acontece? Essa nova conotação, carisma, né, que é exatamente graça que a gente está falando, ela acabou saindo de um plano que não era físico e agora ela entra no plano físico, né? Ou seja, ela vai se encarnar. Porque perceba o seguinte, João ele vai descrever o seguinte, no princípio era a palavra, era o verbo, era a graça. E a graça estava com Deus e a graça era Deus. Mas o que acontece? A graça veio e ela tabernaculou, ou seja, ela veio morar. Agora uma coisa interessante que a gente precisa entender é que essa graça, quando ela veio no Novo Testamento materializada, mesmo sendo graça, ela não foi aceita por muitas pessoas. Sim. Por quê? Porque Deus ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Isso aconteceu desde o Jardim do Éden, quando a gente está comentando aqui, até os dias atuais. Deus não interfere no livre-arbítrio, mas Ele dá a graça. E essa graça aí, ela pode ser aceita ou recusada. O próprio Cristo, quando ele veio aqui, ele queria que todos aceitassem a graça que era ele mesmo. Exato. A ponto de, quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 3, depois do capítulo 4, se não me engano, João Batista, quando ele vai pregar, ele vai falar assim, a graça está chegando até vós, ou seja, Deus está chegando até vós. É isso que João Batista estava pregando. Quando Jesus vai começar a pregar, depois que João Batista é preso, é decapitado, Jesus começa a pregar, ele vai falar, a graça chegou até vós. A graça é o próprio Jesus. Então, João Batista está falando exatamente, o reino de Deus está chegando até vós, a graça está chegando até vós, Deus está chegando até vós. Mas como ele não era, ele está falando, está chegando. Quando Jesus vai começar a pregar, ele falou, o reino de Deus está entre vós. Antes o reino de Deus chegou até vós. O que a gente precisa entender, Nani, é que na nossa mentalidade grega, vamos dizer assim, que a gente pegou tudo praticamente helênico, né? Sim. A gente tem um conceito, não vou dizer que é errado isso, porque a Bíblia fala que o céu é para cima, tal, o céu é para baixo. Mas a gente tem o conceito de céu sempre para cima. E o conceito de céu não é somente isso. O conceito de reino de Deus não é somente só isso. O conceito de reino de Deus é exatamente o exemplo que você deu. Onde eu chego, o reino de paz, de alegria, de prosperidade, ele chega. Chega junto. Por quê? Porque eu sou ministro, eu sou representante. Então, onde eu chego, a paz chega. O reino chega.
E foi isso que Jesus fazia, onde ele chegava, algo diferente acontecia. Então isso é importante a gente entender, porque a gente tem sempre esse conceito, né, que a gente vai para o céu. Agora perceba o seguinte, Jesus, ele no início, quando ele vai começar a fazer o Sermão do Monte, em Mateus ali, capítulo 5, os discípulos falam assim, ensina a gente a orar. Aí ele começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então quer dizer, ele está falando, olha, não precisa a gente subir não. Traz o teu reino. Traz o teu reino aqui, e essa paz que tem aí, essa harmonia que tem aí, faz acontecer aqui. Mas a gente não entende, a gente tem o conceito de céu, um local físico lá, o que não é errado. Mas essa paz que tem lá em cima, é que Jesus queria que tivesse aqui embaixo. Mas como a gente não entende esse processo da graça aí, a gente fica numa luta que tremenda aqui, enfrentando tudo, e nós somos aqueles que vão difundir a paz, a alegria, a harmonia, a transformação, mas a gente não faz isso por quê? Porque a gente pensa que é só no céu. Sim. E uma coisa, enquanto o senhor falou que nós somos, de certa forma, os representantes, né? Eu lembrei de Paulo quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, 20, onde ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. E aí, buscando, né, de fato, qual é o sentido da palavra, embaixador é aquele que representa o seu governo, instituição em outro lugar. Sim. Ponto. Então, quando Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo, olha, nós somos aqueles que representarão Cristo na terra. Aí agora Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer que a nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador. Então você perceba que uma coisa, ela se conecta à outra. Nós somos representantes de Cristo. Por quê? Porque a nossa pátria não é daqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos representar a nossa pátria, para onde nós voltaremos, para onde nós iremos, e também de onde nós viemos, porque a partir do momento que nós somos regenerados, é adicionado em nós algo do reino. E se é adicionado em nós algo do reino, é porque ele veio de lá. Ele veio de lá, vai permanecer aqui e depois vai nos levar de volta para lá. Então, tudo se encaixa. Só que tudo isso começa com Cristo, que é a graça encarnada. Que é a graça encarnada, exatamente isso aí. Agora, o que a gente precisa ter em mente é que nós, como embaixadores, um exemplo muito clássico que a gente tem sobre representação, você já foi diversas vezes, todos nós estamos aqui, já fomos diversas vezes, no supermercado. Certo. Quando você vai no supermercado, sempre nos corredores do supermercado, tem ali uma moça, um rapaz, fazendo propaganda ali de algum produto, de um café, de um queijo, e aí ele fala, toma aqui o cafezinho para você ver como é que ele é gostoso e tal. E aí você toma o café e ele fica fazendo propaganda ali daquela empresa. Sim. E aí você toma o café, realmente é gostoso. Nossa, realmente o café é gostoso, né? Poxa, do jeito que você está falando, eu vou comprar. Então, esse processo de ministração e de representação, ele precisa ser ampliado na igreja. Por quê? Na verdade, a gente não representa da forma que a gente deveria representar. Por isso que as nossas igrejas hoje, a gente prega para crente. Sim. A gente prega para crente. Por quê? Está muito difícil. A gente não dá a representação que é realmente necessária. Quando as pessoas vêm e você chama ela, como se fosse num corredor de mercado, que eu estou dando o exemplo agora, se você fizer uma bela propaganda, apesar que não somos nós que convencemos, é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas se você fizer uma propaganda ali, o Espírito faz a parte dele. Exato. Porque cada um faz a sua parte. Você faz a sua parte porque o próprio Paulo falou, olha, como ouvirão se não há quem pregue. Então você faz a sua parte, poxa, prega direitinho, porque o Espírito vai fazendo a parte dele. Então, esse processo aí de representação, ele é de suma importância. E nós hoje, infelizmente, ou estamos pregando para crente, ou filho de crente que realmente, na verdade, ele nem sabe se ele se converteu, mas ele está naquele processo porque o pai foi, o avô foi, e ele ainda não amadureceu, ele vai também. Então, esse processo aí de representação é importantíssimo a gente entender que se a gente não fizer uma boa propaganda, ninguém volta mais para comprar. E eu acho que é justamente essa uma das nossas carências hoje, pelo fato de nós estarmos fazendo, pelo menos a meu ver, a propaganda da forma errada. Porque o que acontece? Só que eu sempre bato nessa tecla, tá ficando até cansativo já, né, Len? Eu sempre falo isso daqui.
Porque eu vejo que essa propaganda que o senhor bem disse, nós estamos fazendo de uma maneira onde nós centralizamos o evangelho na terra. E quando eu digo na terra, eu não estou dizendo somente aqui no âmbito físico. É porque muito se é pregado sobre o evangelho onde Deus dá, onde Deus faz, onde Deus realiza, onde Deus proporciona e tal. E de fato a gente sabe que Deus faz. É bíblico. A gente sabe que Deus faz. No entanto, tudo aquilo que Ele faz aqui é simplesmente uma amostra daquilo que nos espera lá. Então assim, eu entendo que nós temos que pregar sobre um Jesus que cura, mas também sobre um Jesus que salva. Eu tenho que pregar sobre um Jesus que liberta, mas sobretudo sobre um Jesus que salva. Porque não adianta eu pregar sobre um Jesus que faz, porque se Ele fizer ou não, a minha fé nele deve permanecer sendo a mesma. Agora, se eu prego somente sobre um Jesus que faz, o momento que Ele não fizer, o que vai acontecer? A galera vai embora. E nós vemos isso ali na multiplicação dos pães e peixes. E aí quando nós vamos para João capítulo 6, nós vemos que a multidão vai atrás de Jesus, atrás de pão e peixe. Só que ele não quer dar pão nem peixe ali, ele quer ensinar e pregar a mensagem do reino. Então hoje eu percebo que está todo mundo querendo apresentar o Jesus da multiplicação dos pães e peixes, mas pouca gente tem apresentado o Jesus de Mateus 5, que prega o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o fundamento da igreja, querendo ou não, é o fundamento da doutrina do cristão, principalmente. O caráter do cristão é apresentado ali por Jesus. Só que ninguém está pregando sobre caráter, ninguém está pregando sobre salvação, ninguém está pregando sobre regeneração. Está todo mundo pregando sobre um Jesus que dá. Jesus dá, Jesus dá, Jesus dá, Jesus dá. Aí o que acontece? Todo mundo vai para essa ala do mercado, digamos assim, atrás do Jesus que está dando, está doando. Só que aí se Jesus fala, não, hoje eu não vou doar café, hoje eu não vou doar arroz nem feijão, hoje eu vou doar somente essa semente aqui para você plantar na sua casa. O que é que vai acontecer? Vai todo mundo embora. Então eu sinto a necessidade de sempre falar disso, por quê? Porque as pessoas, principalmente os pregadores, eles precisam se conscientizar de que evangelho não pode ser centralizado no homem, em satisfazer somente as necessidades imediatas que o homem acredita que tem. Porque nós temos necessidades que nós imaginamos ser necessária momentaneamente, mas na verdade o Senhor está dizendo, não é isso que eu quero para você agora. A própria multidão acreditava que a sua necessidade momentânea era pão e peixe. Só que Jesus disse, não, hoje o pão que vocês receberão é um pão que vai saciar a fome de vocês eternamente. Então a necessidade que eles acreditavam ter era uma, mas a necessidade que Jesus enxergava neles era outra. Hoje em dia, essa divergência, esse desalinhamento é o que tem propagado esse crescimento dos desigrejados. Que a gente vê, quando nós vamos estudar estatísticas, nós vemos que o número de desigrejados ele vai crescendo a cada ano. E aí qual é a mensagem que era pregada no seu tempo de jovem e qual é a mensagem que é pregada hoje? Será que não tem nenhuma relação? Então, o que acontece aí? O que você está falando é de suma importância. Por quê? Porque, na verdade, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, mas algum tempo atrás, o tipo de pregação era um só. Que tipo de pregação era? Olha, Jesus voltará. Perfeito. Hoje não. Hoje Jesus dará. O que acontece aí? Na verdade... Vou anotar isso aqui no próximo esboço. Na verdade, o que acontece aí? Hoje, as pessoas mais velhas, Hernani, elas não foram preparadas para envelhecer. Sim. Os crentes mais velhos hoje não foram preparados para envelhecer. Por que isso? Porque a mensagem era, Jesus está vindo. Então, o preparo era, olha, estou indo, eu que sou jovem, estou indo hoje. Uhum. Então, acontece, hoje existe uma igreja de pessoas idosas que ainda aguardam a volta de Cristo, e existe uma outra faceta da igreja de jovens que, apesar de ouvirem falar de volta de Jesus, em algum tempo ou outro, né, mas ainda nem se importam mais com isso. Uhum. Por quê? Porque é aquilo que você falou, é um evangelho terreno. Né? Então, eu preciso do aqui e agora. Isso. Do aqui e agora. Depois eu não preciso mais. E o que acontece? Essa graça que foi derramada e distribuída sobre cada um de nós, ela não pode ser de maneira nenhuma ser deixada de lado. Ela tem que ter o mesmo sentido, ela tem que ter a mesma forma do que Deus colocou no Antigo Testamento. Porque senão, se ela perder essa essência aí,
Então, a gente não tem uma necessidade de graça. Exato. Não tem uma necessidade. Então, a gente, na verdade, nós precisamos entender que há uma necessidade de graça que foi derramada no Antigo Testamento, que continua no Novo Testamento, e ela ainda está em alta. Eu acho muito importante porque é o que eu falei para o senhor, né? Qual era a pregação do seu tempo, qual é a pregação de hoje? Nós percebemos que há uma diferença e isso é normal. O tempo vai passando, muitas coisas vão mudando. Contudo, Jesus, em sua presciência, ele já falava isso lá atrás em Mateus, quando ele disse, olha, céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Ou seja, ele já sabia que muita coisa ia acontecer para frente. Muitas pessoas iriam se levantar, iriam trazer novidades, a humanidade se desenvolveria, a ciência, a filosofia, tudo. Só que uma coisa que não pode mudar é o fundamento do Evangelho. E qual é o fundamento do Evangelho? Mensagem de boas novas. E a mensagem de boas novas que deve ser propagada não é simplesmente o que Jesus pode fazer por mim nesse âmbito terreno, mas assim aquilo que ele já fez para que eu tivesse acesso àquilo que eu não teria enquanto dependesse somente da minha meritocracia. Sabe o que acontece, Hernani? Há uma confusão, vou voltar àquela palavra que eu disse para você. O que você está dizendo aí tem fundamento por quê? Na verdade, quando nós demos aqui para vocês aqui os 3 aspectos da palavra graça, nós cristãos, muitas vezes, a gente não imagina a profundidade dessa palavra. Por quê? Porque só não existe na Bíblia graça salvadora. Não existe somente graça salvadora. Existem outras nuances da palavra graça. Por exemplo, existe a graça suportadora. Sim. Existe a graça libertadora. E onde que eu acho isso? Poxa, quando José foi lá para o Egito, o faraó olhou para ele e achou graça nele. Então, essa graça não é a graça salvadora, é a graça libertadora, porque o faraó foi e libertou ele da prisão. Quando o apóstolo Paulo, que ele teve as visões no paraíso, e aí ele falou, olha, foi-me dado um anjo esbofeteador, um espinho na carne, e eu quero, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, me liberte disso. Ele falou, a minha graça te basta. Não era a graça salvadora, porque Paulo já era salvo. Era a graça suportadora. Então, a gente precisa entender que existem esses processos de graça na nossa vida. Sim. A graça libertadora, a graça suportadora, entendeu? A graça regeneradora e a graça salvadora. Esses termos precisam ficar, porque está tudo na Bíblia. Sim. Está tudo na Bíblia, mas a gente quando fala de graça é favor merecido, é favor merecido, mas a graça ela não é somente um processo que vai transformar a sua vida espiritual. A graça te liberta, a graça te ajuda. Estou falando no plano físico. Sim, direciona. Porque direciona. Foi o que aconteceu com José. Sim. José, poxa, ele já era uma pessoa, vamos dizer assim, no nosso tempo, uma pessoa salva. Que vai falar o que da vida de José? Não tem o que falar. Então, ele não precisava de uma graça salvadora, então ele precisava de uma graça libertadora. Então, Deus usa essa graça para libertar José da prisão. Da mesma forma, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, poxa, quem somos nós? O apóstolo Paulo subiu lá. Vem aqui em cima que eu vou mostrar aqui para você aqui. Então, ele tinha um quê a mais. Então, aquela graça ali que Jesus fala com ele naquele diálogo, não era uma graça salvadora. Era uma graça suportadora, a minha graça te basta. Você vai continuar com essa dor aí, com essa aflição, mas a minha graça vai te ajudar a suportar essas aflições aí. Então essa palavra graça aí, ela tem o condão de transformar a vida espiritual da pessoa sem demérito da transformação física que muitas vezes nós precisamos e necessitamos também. Então no final das contas, a palavra graça ela é inserida ou está inserida em todas as esferas da vida humana. Só que se nós falamos que a graça ela tem a sua personificação em Jesus, enquanto Jesus estiver inserido em todas as esferas do indivíduo, em todas as esferas ele terá graça. Agora, se ele imaginar que ele só precisa da graça no âmbito espiritual e no âmbito material já não é tão necessário, é um erro. Aí já está o problema. Porque a própria Bíblia ela dá esses tipos de informações para a gente. Sim. Você percebe o seguinte, que nós, no início da nossa fala aqui, nós falamos que o homem ele era tricótomo.
Exato. Composto de espírito, alma e corpo, e eu acho que você entendeu bem aquele processo que nós falamos aqui. Agora perceba o seguinte, quando a divindade, eu não gosto de falar da palavra trindade, porque é uma palavra, não é bíblica, não vou dizer que é antibíblica, né? Mas é uma palavra que foi composta pelo homem, então como Paulo ele fala acerca das três pessoas, né? Ele não fala as três pessoas da trindade, isso é um processo que nós absorvemos ao longo do tempo. Paulo ele fala as pessoas da divindade. Em Cristo foi do agrado de Deus que permanecesse toda a plenitude da divindade. Então a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. O que acontece aí? Quando o homem foi formado, cada uma dessas três pessoas da divindade ficou responsável exatamente por uma natureza humana. Sim. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer isso, né? Que o meu espírito, ele comunga com o Espírito Santo, que nós somos os filhos de Deus. Interessante que Jesus vai falar, para que a gente tenha a mente de Cristo, que na verdade está na área da alma. Sim. E no processo da formação do homem, né, foi o próprio Deus que foi lá e formou o homem. Então perceba que as três pessoas da divindade, elas estão conectadas diretamente no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Agora, uma coisa que eu queria trazer para você de interessante aqui, é que nós estamos aqui, a gente sempre ouve falar isso. Quando eu chegar lá no céu, eu quero ver Jesus, tá bom, tá ótimo, né? E nós queremos isso mesmo. Mas eu quero também ver Abraão, Isaac, Jacó, ladrão da cruz, que com certeza foi salvo, né? Enoque, Elias, Moisés. Essas pessoas nós temos certeza da salvação delas, porque a Bíblia dá parâmetro para isso. Né? Deus tomou Enoque, Elias subiu no redemoinho, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, então são pessoas que figurinha carimbada lá no céu, não tem como você questionar se estão salvos ou não. Né? Agora o interessante é que nós vamos querer chegar e falar, como é que é ser amigo de Deus? Perguntar para Abraão. Conta pra gente como é que é ser amigo de Deus. Pois tem outras pessoas que querem chegar lá em Moisés e falar, conta como é ver a glória de Deus. Né? Chegar para Davi e perguntar, Davi, conta pra gente como é ser um homem segundo o coração de Deus. Mas você não imagina o desejo que essas pessoas estão de conhecer a igreja e fazer uma única pergunta para a igreja. A pergunta deles olha, eu fui amigo de Deus, eu tive a oportunidade de ver a glória de Deus, tal. Mas me diz uma coisa, igreja, me diz uma coisa, como é ter Deus dentro de você? Porque nem os anjos têm essa possibilidade, porque os anjos só têm a oportunidade, os serafins, de ficar diante do trono e falar santo, santo, santo. Mas para a igreja, quando a gente chega lá, a gente vai falar Pai. Afinal das contas, nos foi dada uma graça que podemos dizer que ela é exclusiva para nós, para essa nova dispensa. E não é à toa que nós vivemos na dispensação da graça, né? Um favor imerecido que foi derramado sobre toda a humanidade. Mas vamos lá, pastor. Infelizmente estamos chegando ao fim. A galera da técnica aqui já me mostrou o relógio, já tem umas meia hora já falando que tem que acabar, pelo amor de Deus. Por mim continuaria mais um pouco. Mas antes de nós encerrarmos, uma coisa que eu sempre falo com os nossos convidados aqui. Imagine que um recado que o senhor vai passar agora vai passar lá naquela tela imensa da Times Square. Todo mundo vai ter acesso a esse recado que o senhor dará nesse momento. Qual seria o conselho que o senhor daria para quem está nos assistindo com relação a essa graça transformadora? Bom, o conselho que a gente dá para esse pessoal, né, é que depois de toda essa nossa conversa aí, eles façam uma reflexão, né? Eles tenham agora um empenho mais apurado, não somente dessa palavra graça, apesar dela ter toda essa amplitude aí, mas que elas possam fazer um processo de apuramento, né, do que é realmente a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque através da Bíblia Sagrada é que eles vão ter esse processo de conhecimento, é que eles vão ter esse processo de graça, é que eles vão ter esse processo de avivamento, né? E aí eles vão conseguir, através desse processo de renúncia que exige muitas vezes, que você estude bastante a Bíblia Sagrada, né? Você vai se sentir uma pessoa melhor, você vai conseguir
sanar mais as suas dúvidas. Então, qual o conselho que a gente dá? Que a pessoa, ela não fique no primeiro livro de Ezequiel. Sim. Ah, Senhor, mas a água está pelo pé. Ah, Ezequiel, mas eu preciso, para eu me revelar, para você se avivar, eu preciso que você... Aí Ezequiel vai até a canela. Senhor, tá bom? Não, Ezequiel. Mais um estádio, 500 metros. Até a cintura, tá bom? Não, Ezequiel, mergulho. Na verdade, quando fala essa distância percorrida por Ezequiel ali, dá 2 quilômetros. É exatamente 2 quilômetros, quando você vai fazer a conversão ali. Sim. Então imagine 2 quilômetros rio adentro. Pai da chão, hein? Então o que Deus estava querendo? Deus queria que Ezequiel saísse da sua própria segurança, porque enquanto a gente estiver com o pé no chão, nós confiamos em nós mesmos. Então ele falou, não adianta. Então é isso que Deus quer para nós. Saia desse processo aí de própria confiança com os pés no chão, porque quando você mergulhar, aí você vai ver. O que acontece? Quando Ezequiel mergulha, Deus revela a ele o templo de Ezequiel que Jesus vai construir no milênio. Uau! Deixa eu terminar essa anotação aqui, porque vai ser umas 5 mensagens daqui, né? Ô, benção! Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, foi um momento muito enriquecedor, principalmente para mim. Nós já havíamos conversado aqui nos bastidores, eu falei que eu sou um apaixonado da Bíblia e aqui eu pude extrair muita coisa, com certeza eu vou levar bastante coisa para eu estudar um pouco mais em casa. Deus abençoe, muito obrigado, que Deus continue abençoando o Senhor, seu ministério, a família, que tudo quanto o Senhor colocar em suas mãos, o Senhor faça prosperar, em nome de Jesus. Quero agradecer também a galera da técnica aqui, missionária Josi, abençoada, o nosso Elon Musk da Vila Passos, Ney, muito obrigado, Deus abençoe. Aí sim, profetiza. E você que nos acompanhou até aqui, que Deus em Cristo lhe abençoe, eu tenho certeza que foi um momento enriquecedor para você também. Agora eu peço a sua parte, por favor, compartilhe, comente, curte, de alguma maneira interaja com esse conteúdo, porque o nosso objetivo aqui é o que eu sempre falo, só tem um propósito, levar Cristo a todos que nos assistem. E se Cristo chega até as pessoas são edificadas, transformadas, libertas, curadas e são salvas para a glória do nome dele. Então, por favor, de acordo com o possível, nos ajude fazendo com que este projeto alcance cada vez mais pessoas. Deus em Cristo lhe abençoe e até semana que vem.